Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar sobre condiloma anal acuminado, ou apenas o termo mais comum chama-se condiloma. O condiloma ele é transmitido por um vírus que é chamado HPV. As mulheres conhecem muito, porque é muito falado em relação ao câncer de colo de útero, né? Que 90% dos cânceres de colo de útero em mulheres tem relação com esse vírus do HPV. O HPV é uma sigla para chamar de papiloma vírus humano. Nada mais, nada menos que é a doença sexualmente transmissível mais comum em homens e mulheres do mundo, independente se eu for citar em relação à região vaginal, região peniana ou região anal, como é a área que eu vou falar hoje da minha especialidade. Então entenda que é algo extremamente frequente em consultórios. Estima-se, olha que interessante esse dado, que mais do que 50% da população ativa após os 15 anos já tiveram ou têm alguma contaminação por algum tipo desse HPV, desse tipo de vírus. Por isso que é muito fácil essa transmissão. Só não confundam HIV com HPV. Os dois são vírus, mas HPV é de uma classe totalmente distinta, tá? O HPV, que é o condiloma anal acuminado no ânus, ele se manifesta como verrugas. Às vezes é uma verruga, às vezes são 3, 4, 5, às vezes são centenas e às vezes são incontáveis. Ele pode dar na região externa do ânus, como pode também acometer o canal anal, que é a parte logo interna da região anal antes de entrar no reto. Então essa diferenciação se ele é um condiloma anal externo ou também no canal anal é muito importante, porque senão você vai acabar tratando só a parte externa e lá dentro vai estar com a presença do vírus sem ser feito o tratamento. Como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que eu vejo e eu digo essa pessoa está com um condiloma anal? É muito simples. Nas mãos de um coloproctologista, chegou no consultório, você vai posicionar o paciente e apenas por uma inspeção quer dizer olhar, você já vai ver que ele está com condiloma. E você vai fazer a anoscopia, é uma pequena câmerazinha que a gente usa para fazer o exame proctológico, demora 10 a 20 segundos, e você vai visualizar dentro do canal anal, ver se não tem essas verrugas também lá dentro dessa parte do ânus. Em alguns casos iniciais de pessoas que tiveram contato com alguém que descobriram que tem condiloma e às vezes chegam e a verruga ainda não se manifestou, existem duas técnicas simples também, que é para você tentar detectar mais precocemente esse condiloma antes de surgir a verruga propriamente dita, que é a anoscopia de alta resolução. É o mesmo anoscópio, essa câmerazinha que a gente coloca para dentro, só que ela amplia até 60 vezes e você consegue ter uma noção de que uma pequena verruguinha já vai começar a crescer dentro do canal anal. Ou, da parte externa, aplicar ácido acético, aplica-se com cotonete ou com suave. Se ficar áreas circunscritas, branquinhas, ali pode ser uma suspeita que já esteja o início da criação de uma verruga condilomatosa na região do ânus. Entendam algo. Sempre que você tiver um contato com uma pessoa que teve condiloma, não quer dizer que você vai desenvolver a verruga. Na imensa maioria das vezes, as infecções, elas são transitórias. A pessoa nem descobriu que teve o condiloma. E dentro do prazo de no máximo 2 anos, o próprio corpo, os anticorpos, combate e elimina essa infecção. E a pessoa nunca soube que teve uma doença sexualmente transmissível pelo HPV. Mas claro que existem aqueles condilomas que eles são mais persistentes, aqueles vírus que têm um subtipo mais agressivo e tem aqueles que têm relação com câncer anal. Eu diria para vocês que o condiloma anal é o principal fator de risco para o câncer de ânus. Falando na linguagem do português, o condiloma
é o precursor do câncer de ânus. Só que agora vem outro detalhe muito interessante. Esses vírus, foi descoberto que existe mais do que 200 subtipos e eles são caracterizados por números. O mais comum deles, tanto na região vaginal, peniana como na anal, é o subtipo 6 e o 11. E esses subtipos 6 e 11, eles não têm relação com malignidade, com displasia, com evolução para um câncer. Não existe. E ainda bem que 90% dos condilomas são desses dois tipos. Mas existem alguns subtipos que são tão poderosos, esses tipos, que eles têm o poder de dar uma displasia no epitélio e causar uma transformação num câncer de ânus. Quais são os tipos? Os mais comuns são o número 16, o 18, o 31, o 33, o 45 e o 58. E agora você deve estar se perguntando, como é que eu descubro se eu tive uma verruguinha? Qual é o meu tipo? Será que é o 6 e o 11 os mais comuns que não tem relação com câncer, que é só tirar e está resolvido? Ou é algum desses mais complicados, que aí você vai ter que manter um acompanhamento com o seu coloproctologista por bastante tempo, mesmo que a lesão já tenha sido retirada? Tem um exame chamado captação híbrida. E eu sempre sugiro, sempre quando eu dou palestra e falo tanto para médicos, generalistas como especialistas, a captação híbrida é obrigatória. Você sempre tem que fazer uma análise dessa verruguinha e mandar para analisar com o patologista e pedir, eu solicito captação híbrida. Aí vai vir exatamente qual o número correto do HPV. Se ele é o mais comum ou se ele é o HPV que tem que ter uma observação mais de perto do seu especialista. Qual o tratamento para corrigir essas verruguinhas na região anal e no canal anal? Existem 3 tratamentos básicos. Eu vou depois dizer qual que é o da minha preferência. Quando são poucas verruguinhas, tanto na região externa como no canal anal, existe um tratamento abrasivo, tanto com ação física como química, que eu citaria 3 casos. Primeiro, crioterapia, se usa até com nitrogênio líquido e outros agentes crioterápicos, que pode alcançar até 152 graus negativo, que você coloca ali e cauteriza a lesão. Pode ser feito cauterizações semanais, até você conseguir desaparecer todos eles. Obviamente tem alguns que você pode cauterizar e não cair. Aí você tem que passar para outro método. Outro método simples, que também você faz em consultório, com essa abrasão química, usa-se o ATA, que quer dizer ácido tricloroacético, entre 70% a 90%. Você pode aplicar por fora e também pelo anoscópio, com uma pinça, com suave, ou até com um cotonete longo, você pode aplicar dentro das verrugas no canal anal. Tem que fazer sessões, né? Eu gosto de fazer sessões a cada 7 a 10 dias e observando se eles estão desaparecendo. A outra técnica chama-se a terapia imunológica. O que quer dizer essa terapia imunológica? É uma técnica que se usa ou creme ou com injetável para fazer com que o hospedeiro, com que a pessoa que adquiriu esse vírus, aumente a sua imunidade contra o vírus e por isso consiga anular esse vírus. Existe um creme à base de Micmode. Existem duas marcas que eu posso citar o nome aqui, que são as mais comuns no mercado, chamado Ixion ou Imoxi, que você aplica uma vez a cada 15 dias. Dá para aplicar até em casa, só tem que ter um cuidado para não aplicar muito para os lados, senão dá uma queimadura. E quando a pessoa tem imunidade muito baixa, é um paciente já imunocomprometido, que tenha, vamos citar, um diabetes grave, um paciente muito idoso, que usa corticoides ou que tem um HIV associado, existe uma terapia imunológica à base de interferon alfa, que você faz injetável, endovenoso, para aumentar essa imunidade e às vezes esse HPV, esse condiloma, ele desaparece. Existe uma aplicação também, não é imunológica, é física, que eu esqueci também de falar para vocês na sessão anterior, que é muito comum, se vocês podem ler ou algum médico lhe falar, chamado podofilina. Eu não gosto da podofilina. A podofilina não pode ser usada em mulheres gestantes, nem em mulheres que estão para engravidar,
porque é altamente tóxica, não pode ser usado dentro do reto nem do canal anal, porque pode dar uma lesão grave de mucosa. E quando você for aplicar, às vezes tem que aplicar em bloco cirúrgico anestesiado, porque é muito doloroso, você tem que ter muito cuidado para não colocar muito, porque dá uma queimadura local. E a terceira técnica, que é uma técnica que eu gosto muito, algo simples, porém eu gosto muito porque eu noto mais efetividade, é você retirar condiloma por condiloma e depois fazer uma cauterização na base da lesão que você retirou. Tanto na parte externa, como dentro do reto. Claro que essa técnica se usa mais quando a pessoa tem vários condilomas que você não consegue resolver só com as aplicações dos líquidos, né? Ou com algum tipo de creme. A transmissão do condiloma acuminado anal é via anal, coito anal, sexo anal, ou também o condiloma é transmitido por via contato da pele. Tanto que existe sim relatos que uso de sabonetes íntimos, claro, usa um, o companheiro usa no mesmo momento, pode transmitir condiloma, uso de toalhas íntimas usado no mesmo instante, a pessoa contaminada passar para outra, né? Isso aí pode até haver, não é muito comum, o pessoal exacerba muito que pode pegar através disso, de vasos sanitários, até pode, mas é muito incomum. Principal transmissão é coito anal e contato. Por isso que eu dou um alerta agora. Mesmo com o uso de preservativo, às vezes a pessoa pode adquirir um condiloma anal pelo contato. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um coito anal entre um homem e uma mulher. O homem tem condiloma na parte do pênis e no púbis, na região anterior ao pênis. A pessoa, a mulher, não vai adquirir o condiloma dentro do reto, dentro do canal anal, porque está com preservativo. Mas pelo contato do púbis do homem com a parte das nádegas e ao redor do ânus da mulher, pode, pelo contato, adquirir o HPV. É a mesma coisa de sexo convencional, pênis, vagina. O preservativo vai prevenir os condilomas no colo do útero da mulher. Mas se o homem, se o parceiro ou se a parceira tiver condiloma no púbis, pelo contato frente a frente, pode ter condiloma nessa região. Logo, preservativo para condiloma não protege 100%. E apenas uma observação final, que é algo que está sendo muito falado já, e eu quero incentivar as pessoas aqui que têm filhos, ou pessoas jovens que estão me ouvindo aqui, existe já uma vacina para HPV. É uma vacina quadrivalente. Ela pega o subtipo 6, o 11, que são os dois mais comuns, o 16 e o 18, que são dois comuns, que tem aquela relação com câncer que eu expliquei logo neste vídeo. Indica-se para crianças entre 9 anos até adultos de 25 anos fazer. Quanto mais precocemente fazer, quanto antes da vida sexual ativa fazer, muito melhor. Só que antes isso indicava para meninas. Hoje os estudos de universidades conhecidíssimas de Oxford estão indicando que homens também devem fazer para poder quebrar a transmissão do ciclo. Então eu sugiro fazer a vacina quadrivalente. Eu gosto muito que faça as 3 doses. No SUS agora estão fazendo 2 doses. As 3 doses é assim, ó. Faz vacina no primeiro mês, segundo mês e no 6º mês. No Sistema Único de Saúde agora estão fazendo a vacina no primeiro mês e no 6º mês. Tem efetividade boa também, mas se você puder optar por fazer as 3 doses, melhor. Serve a proteção do câncer de colo de útero, da parte da contaminação peniana, da parte da contaminação anal. Então vai a dica para você que faz parte do nosso grupo VIP, da nossa lista VIP. E eu gostaria de agradecer a atenção e até um próximo vídeo.